A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai estejam no corações de todos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, estamos aqui no canal para gravarmos mais um vídeo, trazermos um assunto magnífico da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Seja bem-vindo ao canal Felisberto Moreira. Acesse no nosso canal, não esqueça de se inscrever, apertar o sininho aí do lado para receber as notificações. Não esquecendo de fazer seu comentário e de deixar um like para nós, para o canal, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas para que sejam edificados na fé em Cristo Jesus. Nosso compromisso, irmãos, é um compromisso com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus, da Escritura que emana a verdadeira Palavra de Deus. A Escritura, ela é a Palavra de Deus revelada. Alguns usam de dizer que a palavra revelada é aquilo que ele acha que tem que falar. Isso é um contexto muito perigoso, irmão, que nenhum sentimentalismo humano, nem aquilo que a pessoa acha, pode dizer o que é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é as Escrituras Sagradas. E uns diz que só ouve a palavra de Deus se for na igreja. É do púlpito que emana a palavra. Onde é que está escrito isso? Isso é uma cultura construída dentro da congregação. A hora que você está em casa, você está lendo a Bíblia, a palavra de Deus está emanando das Escrituras e está alimentando o seu coração. Por quê, irmão? Se alguém definir a palavra de Deus só aquela que o pregador prega e que acha que é a palavra de Deus, então nós não precisávamos da Escritura Sagrada. A palavra de Deus é aquela que é lida e que é exortada de acordo com o que está escrito, porque assim, irmão, a pessoa não vai passar vergonha, igual muitos irmãos, muita irmandade da Europa, muito triste, muito triste, dos irmãos me comunicando, de pregações que foi pregado no culto online do Brasil, falando até que Cristo não entrou no reino, só vai entrar quando a igreja entrar. Então onde é que Cristo está esse tempo todo? Está na lua? Está no sol? Onde é que está? É muito triste, irmão. Vergonhoso um irmão lê uma palavra e não dá conta de explicar o que lê, sabe? E o povo lá tá tudo dando glória a Deus. Entendeu, irmão? É muito triste. Não vou entrar muito nesse detalhe, que é um assunto muito vergonhoso,
principalmente para uma igreja que tem mais de 100 anos. Entendeu, irmão? Mandaram o vídeo aqui para mim, né? Analisei uma incoerência muito grande. Mas aonde chegamos? Mas isso é ausência, irmão, ausência de Deus, de ter contato com as Escrituras Sagradas. Mas o meu assunto aqui, que nós vamos abordar aqui hoje, irmão, é o assunto que está no Evangelho de João. Nós vamos falar aqui entre o contraste do maná e o pão da vida. Como é um capítulo muito longo do Evangelho de João, eu só vou ler do verso 53 até o 68. E depois nós vamos entrar aqui nesse assunto magnífico. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. E disse-lhe estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: escandalizai-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem? Para onde primeiro estava? O Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia-lhe, pois isto, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, amados, vamos abordar esse tema aqui, este contraste que Cristo fez entre o maná e o pão da vida. Sabemos que aqui Cristo ainda estava no contexto do Velho Testamento. O Novo Testamento, ele só é estabelecido depois da ressurreição. Aí que aparece a igreja no cenário literal, em Atos dos Apóstolos. Aqui está ainda no contexto do Velho Testamento. Agora, por quê?
porque Cristo não tinha morrido ainda. Então, primeiramente nós encontramos do capítulo 6, do verso 1 ao 15, ele falando da multiplicação dos pães. Depois do verso 16 ao 21, Jesus anda sobre o mar. Agora, quando inicia capítulo 6, do verso 22, Cristo vai tratar porque que ele é o pão da vida para os que crerem. E aí chega, depois que ele multiplica os pães, ele vai para Cafarnaum. E o povo procurava Cristo, o povo que se alimentou do pão, viu o grande sinal, a multiplicação. 5.000 homens sentados ali, fora as crianças e as mulheres, comeram, 5.000 homens, e sobrou 12 cestos cheios de pão. Uma multiplicação que foi feita de 2 pães e 3 peixes. Então, o povo ficou maravilhado, comeram, se alimentaram, e aí nós vimos que se procuraram Jesus e foram a Cafarnaum, que era a cidade de residência de Cristo, onde Cristo morava. Ali estava a centralidade do seu ministério. Então, amados, chegaram lá e perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? E o Senhor falou para ele: vocês me buscam, não é pelos sinais que eu fiz, mas é porque vocês comeram e se saciaram. E o Senhor falou: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, porque é este Deus, o Pai, o selou e vos dará. E aí eles falaram: nosso pai comeram o maná do deserto, comeram o pão do céu. E o Senhor falou assim: não, eles não comeram o pão do céu. O pão do céu é aquele que Deus dá para vocês e dá vida para o mundo. Então, irmãos, aqui está tratando de 2 dispensações. A dispensação da lei e a dispensação da graça. E Jesus Cristo está falando dessa transição, dessa saída da lei, porque o maná foi a provisão que Deus providenciou para o povo de Israel quando saiu do Egito. E o Senhor alimentou o povo por 40 anos no deserto, pelo maná. Cada dia o Senhor mandava o maná. E chegou um dia que o Senhor falou assim, que era para eles comer, não guardar nada para o outro dia. E alguns dos israelitas pegaram daquele maná, guardaram, e do outro dia estava bichado. Era um alimento físico, um alimento literal. Era uma sombra do verdadeiro pão do céu. É como João diz lá no princípio do Evangelho: a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus Cristo. Por que João coloca este termo? A lei foi dada por Moisés e a graça por Jesus Cristo, porque a lei era figura.
era uma figura, era uma sombra da realidade. É como diz lá em Colossenses, capítulo 2, 15 e 16, que a lei, os sábados, as festas, as luas novas, era a sombra de Cristo, era a sombra da realidade. Por quê? É igual, por exemplo, eu estou aqui e alguém vem caminhando de noite e a sua sombra reflete na luz. Eu olho aqui, vejo a sombra da pessoa, mas não identifico quando ela é. Então, quando a pessoa chega, aí que eu deparo com a pessoa, com a realidade, a sombra desaparece. Então, Cristo estava falando dessa transição, deste contraste do maná que o povo de Israel atravessou ao deserto. E Deus alimentou ele com o pão. Então, na mente dos judeus, aquele maná era o pão do céu, né? Ele diz que ele caía e ele era como semente de coentro. E as pessoas pegavam ele e cozinhavam. Diz o historiador Flávio Joséfo que o maná tinha gosto de baunilha. Era muito gostoso e muito agradável. Então era apenas uma sombra do verdadeiro pão do céu. Então, irmãos, e quando chega no verso 53, 53, aqui, ele disse, Jesus, pois ele disse, na verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Então muitos usam pegar esse texto na hora que está celebrando a Santa Ceia e falar que aquele que não toma da Santa Ceia não tem parte com Cristo. Irmão, essa expressão não foi falada para a igreja. Cristo estava pregando o Evangelho para os judeus que eram do judaísmo. Então, quando ele falou que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si, ele estava falando de quê, irmão? Ele estava falando do seu sacrifício. Ele estava falando da sua morte. Querendo dizer, aquele que não crer no meu sangue, que não se apropriar do meu sacrifício, não tem vida em si mesmo. Agora falar que o irmão que não toma um copo de vinho daquele ali, não tem vida em si mesmo. Irmão, isso é uma coisa muito grave, porque é uma coisa que Cristo não falou. É aumentar o que está escrito. Em Apocalipse diz que aquele que aumentar qualquer palavra dessa profecia, também lhe será tirado a parte da árvore da vida e da cidade santa. Aqui não existia Santa Ceia, que não existia. Aqui ele não está tratando de uma celebração, de uma instituição. Aqui ele está falando dos seus sacrifícios. Ele estava falando para pessoas que não eram seus seguidores, que estavam no judaísmo.
que estavam debaixo da primeira dispensação. Então, eles mostraram, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Mas quem comer desse pão viverá para sempre. Por quê, irmão? Porque o maná, ele era uma sombra. É tanto que ele se corrompia, deixasse de um dia para o outro, criava bicho, sabe? Ele perdia a sua propriedade, como ele azedava, entendeu? Então, o maná era uma sombra, uma figura de algo grandioso, de algo pleno que havia de vir, que era Cristo. E ele falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, irmão, quando Cristo falou que o que não bebesse seu sangue não ia viver, os discípulos se escandalizaram. Falaram: duro é ouvir este discurso. Por quê, irmão? Por que eles falavam que era duro ouvir esse discurso? Porque eles eram judeus, eles conheciam a Torá, eles conheciam o sacrifício da lei, e eles sabiam que lá na lei estava escrito que o sangue não poderia beber, que o sangue era a vida, tinha que jogar na terra, a carne podia comer, mas o sangue não. Então eles tinham na mente que Cristo estava transgredindo a própria lei mosaica. Falou para beber o sangue que era proibido pela lei. Então por isso que ele falou: duro é ouvir este discurso. Então, irmão, aqui o Senhor está tratando de comer o pão. Nós sabemos que o pão, quando nós pegamos ele para comer ele, tem a casca, tem o miolo, tem nutrientes dentro deles que nós não conseguimos ver, né? E que vai para nosso sangue, que vai para a nossa corrente sanguínea. Então, o que Cristo estava dizendo: aquele que comer desse pão, que comer de mim, quero dizer, o que crê em mim, vai ter os nutrientes da minha humanidade na sua vida, vai ser nutrido com a minha humanidade, vai ter os meus nutrientes de vida dentro da sua vida orgânica. Querendo dizer, o que comer de mim vai ter uma vida mudada, vai ter uma vida transformada. Por quê? Porque vai ter ação de mim dentro dele. É como Paulo falou lá em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne é na fé do Filho de Deus. Querendo dizer, aquele que come de mim, aquele que crê em mim, aquele que participa do relacionamento para comigo, vai ter os nutrientes da minha vida, do seu relacionamento. E o sangue, irmão, o sangue
as escrituras sagradas apresentam o sangue como o único sacrifício desde o Éden que foi estabelecido por Deus, foi o sangue. Porque sem derramamento de sangue não haverá remissão do pecado. Então quando Adão pecou, que eles se vestiram com aquelas, fizeram os aventais de folha de figueira, que representa a miséria humana, aquilo que é humano. O Senhor foi e matou lá um cordeiro, tirou a veste, tirou o couro dele e vestiu Adão e Eva. Querendo dizer, para Deus vestir ele, teve que o inocente morrer, para ele poder ser vestido a sua nudez. Depois lá nós encontramos no sacrifício de Abel também, o sangue também, o padrão requerido por Deus. E quando nós lemos a epístola do apóstolo Pedro, ele apresenta o sangue, irmão, como valor, que vocês não fossem resgatados com ouro ou com prata. Ele mostra o aspecto de compra e venda aqui na terra, ouro e prata. Mostra esses dois metais como tendo um poder de aquisição, de compra, né? Mas ele fala que vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado. Então ele mostra o valor do sangue, o valor dessa moeda mais cara do mundo, que só através dela que nós temos o resgate. Depois lá, o apóstolo João, no capítulo 1, do verso 9 lá, fala que nós somos purificados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem o poder da purificação. E como fala lá em 22 de Apocalipse, do verso 15, que para entrar no céu tem que lavar os seus vestidos do sangue do Cordeiro. E depois nós vemos também em Hebreus, onde o escritor anônimo faz uma ilusão do sangue de Abel, né? E fala que o sangue de Cristo é maior do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel, quando foi derramado, clamava por justiça. Mas o sangue de Cristo, ele clama por perdão, irmão. Então, irmão, é a palavra de Deus que o Senhor está trazendo para nós hoje aqui, mostrando a importância do sangue, a grandiosidade do sangue, porque foi nele que foi pago a nossa dívida. Foi nele, porque a nossa dívida era impagável. Nós não tínhamos como pagar. Então, a nossa conta, ela foi creditada na conta de Cristo, na cruz. Porque diz a palavra que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Ele sozinho bebeu o cálice da ira de Deus. Isso daqui é para você valorizar o lugar que Deus te colocou em Cristo. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Por isso, ele foi morto pelas suas transgressões. Ele foi moído pelos seus pecados. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. E não abriu
a sua boca diante dos tosqueadores. O castigo que estava sobre ele foi que nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras e machucaduras, nós fomos sarados. Então, irmãos, o sangue é poderoso. E o sangue também, a Bíblia mostra que ele teve um poder de proteção. Quando o povo de Israel, que foi para sair do Egito, foi falado para cada família matar um cordeiro e pegar o sangue e colocar na soleira da porta. Porque o anjo destruidor ia passar por cima da casa onde tivesse sangue, o destruidor não entraria. Então, irmão, o destruidor não matou nenhum israelita, não foi por causa das suas virtudes, não foi por causa da sua obediência, não foi por causa da sua consagração. O destruidor não matou o israelita porque tinha a marca, irmão. Tinha a marca do sangue. Você pode estar passando a luta que tiver, a guerra que tiver, mas há uma marca do sangue da sua vida. Há uma marca que você foi redimido e que você foi comprado por preço do sangue. O destruidor não tem poder de destruir a tua alma, porque tem a marca da redenção. Aquele cordeiro, ele apontava para Cristo. Como disse João, lá capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados irmãos, esta expressão, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, se remete ao sacrifício de Cristo. Não se remete a um copo de vinho que você vai tomar ali na Santa Ceia, nem um pedaço de pão, de trigo que você vai comer. Não está se referindo a esta celebração. É algo muito mais maior. O copo de vinho ali, ele simboliza o sangue. E o pedaço de pão simboliza o corpo. E não é disso que Cristo estava falando aqui. Então muitos irmãos atendem a Santa Ceia e pega esta parte e coloca a Santa Ceia para pressionar os irmãos. E Cristo, em nenhum lugar, na celebração da Santa Ceia, nos Evangelhos, falou essa expressão aqui para a igreja. Nem Cristo falou e nem Paulo falou lá em 1 de Coríntios, no capítulo 11. Então, esta parte aqui, que Cristo estava pregando aqui, estava se tratando que a dispensação do Velho Testamento estava terminando, estava entrando a era da graça, a era abundante da graça, que aquele que comesse do pão, que é Cristo, teria dentro de si a vida eterna. Tanto que Pedro, já tipificando, já mostrando quem é a palavra de Deus, ele fala lá do capítulo 1, do verso 23, que a palavra de Deus
é incorruptível. Ela não se corrompe. Toda hora ela é viva. Então, quando eles consideravam duro é para ouvir este discurso, o Senhor falou, olha, as palavras que vos disse são espírito e vida. A carne para nada aproveita. E depois o Senhor falou, só dura esse discurso, quer ir embora? E o povo começou a ir embora. Mas depois o Senhor falou, vocês querem ir embora também? Ele falou, não, Senhor, só tu tens a palavra da vida eterna. E para quem iremos nós? Então, irmão, é Cristo. Ele é a palavra viva. Independendo se você estiver no culto, se você estiver em casa, e você está lendo aqui, você está em contato com a revelação da palavra. Entendeu? Eu, por exemplo, desde de dezembro de 2019, que não vou no templo. Não vou no templo. Estou aqui cheio da palavra de Deus, expondo todas as semanas a palavra de Deus, o alimento. Irmão, Deus não é só o homem que Deus usa para alimentar a igreja, como se fosse no tempo de sacerdote. Todo dia a pessoa tem que estar lá, oferecer o sacrifício. Não, irmão, foi deixado para nós a revelação da palavra. Ela está aqui. Quando vamos na igreja e o servo prega a palavra de acordo com o que está aqui, é a palavra de Deus. Quando estamos em casa aqui, estamos ouvindo também, lendo a revelação da palavra de Deus. Agora essa pode dizer que a revelação só está em púlpito, irmão. Você conversa para boi dormir, irmão. E os servos? Elias no deserto. Lá, quando lemos a história da igreja, dos tempos dos primeiros séculos, orando, vivendo dentro de caverna. Não tinha púlpito lá, irmão, para pregar. E a igreja sobreviveu. Alimentada de quem? Alimentada de Cristo. Então, irmãos, a obra da salvação, a obra do mantimento espiritual depende da sua conexão com Deus. Deus, irmão, essa palavra que o Senhor é Espírito. É Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em Espírito e em verdade. Não significa que o crente só se alimenta se estiver dentro daquele espaço. Ali, isto não tem, irmão, não tem fundamento bíblico isso daí, para falar que é só ali que é a fonte. Não, irmão. Deus alimenta o seu povo. Aquele que está nele, aquele que está ligado na videira verdadeira, recebe a seiva aonde ele estiver. Então, este assunto aqui se trata do final de uma dispensação, terminando uma dispensação da lei e entrando na dispensação da graça, na dispensação da abundância, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, irmão, Cristo, é Ele, é nele que nós temos que relacionar com Ele. Por isso que disse o Senhor aqui, ó, aquele que não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. O que é tomar a cruz? A cruz era um instrumento de morte, de destruição. Entendeu? Mas Cristo fala nela
num outro aspecto. Qual é esse aspecto na cruz? Matar o seu eu, o seu ego, tirar o seu eu do centro da sua vida, tirar o eu do trono, tirar o ego do trono, o orgulho, a arrogância, a prepotência. E Cristo assumiu o trono da sua vida, o comando da sua vida. Depois que ele assumiu o comando da sua vida, ser destruído o eu, o ego, o orgulho, a arrogância, aí que ele fala, vem e segue. Aí, depois que ele estiver sentado no trono da sua vida, que você vai andar com ele, vai se relacionar com ele, vai pegar a vida dele e vai aplicar a vida dele na sua vida. E aí você vai ter um estilo de vida cristã, um estilo de vida em Cristo. Enquanto não morrer esse eu, esse ego, essa prepotência, esta arrogância, eu não levo desaforo para casa, irmão, é outro que está comandando a sua vida, não é Cristo. Quando Cristo comanda a vida de um homem e de uma mulher, o que acontece? Ele está no centro da sua vida. Tudo que ele faz gira em torno daquele que está sentado no trono da sua vida, que está no comando da sua vida. Então isso é comer o pão, é beber o sangue. Então quem não tiver nesse aspecto é que não é digno dele, é que não se apropriou, é que não aplicou o sangue de Cristo da sua vida. Não adianta falar de evangelho, pregar a palavra, fazer fogo cair do céu, fazer cego ver, paralítico andar, mas se você não tomou a cruz, você está morto ainda. Você não ressuscitou. Quando ressuscitamos, irmão, a nossa vida muda. O aspecto da nossa vida muda. Por quê? Porque o nosso eu, o nosso ego, a nossa prepotência foi esvaziado. E aí Cristo está sentado no trono da nossa vida, no comando da nossa vida. E aí, irmão, aparece as evidências de um verdadeiro discípulo de Cristo. Fique com Deus, a paz de Deus, com todos os nossos queridos irmãos.